Eles têm aquela peregrinação sagrada que eles fazem, acho que é Meca, se eu não me engano, talvez eu não esteja falando com exatidão, mas acho que é lá que está o túmulo do profeta Maomé, do profeta Mohammed, e eles vão para lá, amém? E lá estão os restos mortais do profeta deles. E existem restos mortais aí de outros profetas, né, pessoal? Do budismo tem o túmulo lá do Buda, e todas as religiões têm, amém? E lá em Jerusalém também tem um túmulo, só que lá não há restos mortais, amém? Quem foi colocado lá ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo, diga glória a Deus. Ele não só está vivo, como ele está glorificado. O nosso irmão, o apóstolo João, ele viu Jesus ressuscitado e ele falou como foi. E em Apocalipse capítulo 1, verso 9, João, ele fala como foi que ele viu Jesus. Ele diz assim, e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O Império Romano, naqueles primeiros anos do cristianismo, na época que a gente chama de época da igreja primitiva, eles tinham uma ilha, que era uma ilha prisão, que era a ilha de Pátimos. Prisioneiros que eram considerados, vamos dizer assim, de alta periculosidade, né? Aqueles que ofereciam algum tipo de risco ao império, eram mandados para lá. E o nosso irmão João foi mandado para lá. Pastor, mas qual foi o crime de João? Foi dizer que havia um rei maior que César, que era Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E que estava vivo. Amém? E João foi para lá. Eu vou até depois comentar com vocês. O que eu vou dizer aqui, irmãos, não está escrito na Bíblia. Não posso dizer para você, está escrito. Não está. Mas a tradição da igreja diz que tentaram matar João nessa ilha e não conseguiram. A tradição diz que mergulharam ele num tanque de óleo fervendo. E ele não morreu, não aconteceu nada com ele. Milagre, amém? Mas lá estava João. E ele, lá preso por causa do testemunho de Jesus, como ele diz aqui, ele descreve um momento em que Jesus foi a ele. Eu queria que você guardasse o versículo 10. Diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. No dia do cumprimento da promessa. Vai chegar na sua vida. Ele fala, no dia do Senhor, ouvi atrás de mim uma grande voz como a de uma trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. 15. E os pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a mão, a sua mão direita, a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então João viu Jesus. Ele disse, no dia do Senhor, essa palavra tem várias interpretações, eu tenho uma que eu quero te dar daqui a pouco. Mas ele diz, eu estava na ilha quando eu ouvi atrás de mim uma voz, e era como a voz de uma trombeta, era um som muito forte. E ele diz, quando eu me virei para ver quem estava falando comigo, eu vi 7 castiçais de ouro, que representavam aquelas 7 igrejas. A igreja é um castiçal, ela está aqui para iluminar, para ser luz para o mundo, diga amém. Assim como cada crente é uma estrela na mão de Deus. Aí ele diz assim, e eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Quando ele olhou, a imagem que ele viu era majestosa, ele descreveu e eu falo mais com você. Mas quando ele olhou, ele conseguiu ver naquela imagem tão gloriosa, ele conseguiu ver aquele Jesus que ele conheceu. Você sabe que a Bíblia fala de João como o discípulo amado. Na ceia, ele foi aquele que colocou a cabeça no ombro de Jesus. Amém? Então, irmãos, se tem alguém que sabia como era o rosto de Jesus, era João. Porque para e pensa, quando você coloca a cabeça no ombro de alguém, se você levantar ali, você consegue ver. Amém? João sabia se Jesus tinha alguma pintinha no rosto, como é que eram os detalhes da barba dele. Amém, pessoal? A cor dos olhos. Amém? Ninguém chegou tão perto do rosto de Jesus como João. Ele olhava ali e ele diz, eu olhei e eu vi. Era glorioso.
mas eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele conseguiu ver, ele sabe, o meu mestre. Aquele jovem que andava, porque Jesus era tão jovem, irmãos, quando ele esteve aqui entre nós. A Bíblia diz que quando ele começou o ministério dele, ele era de quase 30 anos, ele era mais novo do que eu sou hoje. No final desse ano agora, eu já estou caminhando para 38. Então, consegue imaginar que o nosso Salvador, ele era quase 10 anos mais jovem do que eu sou agora, quando ele estava aqui entre nós. E João olhou e disse, eu vi, era o Filho do Homem, era aquele meu Senhor, meu amigo, que eu colocava a cabeça no ombro dele, que eu andava com ele, mas ele estava glorificado. Olha que coisa linda. O versículo de número 13, ele fala, ele estava vestido até os pés de uma veste comprida, o peito cingido de um cinto de ouro, a cabeça e o cabelo eram brancos como a neve, né? Que neve representa a eternidade do Senhor, e a sua voz como a voz de muitas águas, da boca dele saiu uma espada aguda. Ele descreve, irmão, Jesus como ele está agora, reinando glorificado, diga amém. E o Senhor Jesus olha para ele e diz, não tenha medo, porque eu sou o primeiro e o último. Ele começou a obra na nossa vida, ele vai terminar. E ele diz assim, eu fui morto, sim, mas eis aqui, estou vivo. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém, pessoal? Tem uma história que é muito bonita, não sei se você já ouviu, eu contei hoje cedo para os irmãos. Dizem que o reformador Martinho Lutero, que se você não sabe, Martinho Lutero era um padre católico, e um dia ele leu na Bíblia que a salvação é pela fé, e ele começou um movimento de retorno a algumas doutrinas fundamentais da Escritura e culminou no que nós somos hoje aqui, a igreja evangélica. Como dizem que nós somos protestantes, né, pessoal? Mas nós somos do evangelho, diga a glória a Deus. Mas o que acontece? Martinho Lutero, irmão, ele era homem, como qualquer um é, e às vezes ele passava por algumas lutas, e dizem que às vezes ele ficava recluso, teve umas crises de depressão, ficava trancado no quarto dele, não queria sair. E numa dessas, pessoal, um dia ele saiu e ele encontrou a esposa dele também ele era ex-padre, e a esposa dele era ex-freira. Catarina Vambora era o nome dela. E quando ele encontrou ela, disse que ela estava trajando uma roupa de luto, aquela roupa preta, como se alguém tivesse morrido, como se ela tivesse num velório. E ele estava muito tempo fechado no quarto. Quando ele saiu e viu ela daquele jeito, ele olhou e disse, Catarina, o que aconteceu? Você está vestida assim? Alguém morreu? E ela disse, sim, Lutero, alguém morreu. Quem morreu? Que história é essa? Ela disse, Deus está morto. Ele olhou e falou, você está louca, mulher? Claro que Deus não está morto, Deus está vivo. E ela fala para ele, Lutero, se Deus está vivo, então por que você age como se ele estivesse morto? Amém? Ela fez aquilo, colocou aquela roupa para chamar a atenção dele, para dizer, você está de luto, sendo que o seu Salvador está vivo, o nosso Redentor está vivo. Às vezes, irmão, a gente passa por lutas na vida e a gente age como se Deus estivesse morto, mas ele está vivo. Diga a glória a Deus. Aquele que pode livrar você está bem vivo, irmão. Aquele que pode curar toda doença, que pode livrar você de todo mal. Quem crê, diga a glória a Deus. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Diga, eu posso crer no amanhã. Apocalipse, capítulo de número 1, o versículo 10, a gente leu, vamos ler de novo, ó, diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Existe um debate, né, teológico sobre esse dia do Senhor aqui. Você vai ver algumas pessoas falando, o dia do Senhor é o domingo. Existe um pessoal que defende que o dia do Senhor é o sábado. Você vai ouvir essas coisas. No meu entendimento, o dia do Senhor aqui é outra coisa. João capítulo 21, versículo 1, olha só o que João conta para nós. Ele diz assim, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. A Bíblia diz que Jesus se manifestou outra vez. Sabe por que outra vez? Porque ele estava vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Diga a glória a Deus. Irmão, como ele está vivo, ele quer se manifestar de novo. Ele quer fazer algo grande na sua vida. O que eu vou falar aqui, irmãozinho, não é frase clichê, de efeito, só para deixar você feliz, não. Isso aqui que eu estou falando é fé. Deus, ele quer se manifestar de novo na sua vida. E ele quer fazer na sua vida, irmão, algo que você nunca, nem sequer jamais imaginou. Eu creio no meu coração que os melhores dias da minha vida vão chegar, pessoal. Eu creio. Eu já vivi coisa linda de Deus. Eu vi coisas extraordinárias. Mas eu sei que Deus tem mais para mim. Irmão, Deus tem mais para você. O melhor tempo da sua vida está chegando. Ah, pastor, mas eu fui tão abençoado. Você vai ser muito mais. A Bíblia diz que o seu último tempo agora, o seu final, vai ser tão grande que o seu começo vai ter parecido pequeno. Você crê nessa palavra? Você crê? Recebe? Toma posse dela, irmão. Tira da sua mente. Tem irmãos que eles têm uma coisa, pastor, eu já fui tão feliz. Tem ou não tem? Tem gente que fica olhando para o passado, né? Quando eu era pequenininho, lá em Barbacena. Eu andava de cavalo com meu avô.
subia no pé de manga, pegava manga. E você olha, você acha que a felicidade foi aquilo. Irmão, a felicidade é o que você vai viver com Cristo. Ele tem o melhor vinho para o final da festa. É só você não ir embora, é só você ficar na festa. Às vezes no meio da festa tem luta? Tem. Às vezes parece que o vinho acaba, mas se você ficar logo, logo Jesus transforma água em vinho. Você vai viver. Ele quer se manifestar de novo. Ó, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez. Diga, ele vai se manifestar de novo na minha vida. Aí diz assim, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Uma coisa bonita dessa lista, aqui nós temos uma lista dos discípulos, e essa lista é diferente de 2 maneiras. Primeiro, porque aqui são citados apenas 7 discípulos. Amém? E o interessante é que o segundo nome da lista aqui é o nome de Tomé. Todas as listas de discípulos que você encontrar na Bíblia, todas, sempre começam com o nome de Simão Pedro. Provavelmente, irmão, ele tinha uma certa liderança. Aquele que vai primeiro, sabe? Aquele que fala, que quer ter vez. Então ele sempre aparece em primeiro lugar nas listas. Se você for lá para Mateus 10, tem uma lista, tem outras. Amém? E sempre começa Simão Pedro, Tiago, João, vai falando. Essa daqui é a única lista que você vai encontrar com os nomes dos discípulos, aonde aparece Simão Pedro e depois Tomé. E o que isso tem a ver, pastor? Olha para mim. Dessa vez, o Tomé ele fez questão de ser o segundo a aparecer. Porque se você voltar um pouquinho antes na história, teve uma vez que a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos e ele não estava com eles. Vocês conhecem a história? Jesus ressuscitou e ele foi lá na casa onde estavam os 10. Por que 10? O Judas tinha se matado. Vocês conhecem a história. E o Tomé não estava entre eles. Jesus foi lá, apareceu, os apóstolos, os discípulos ficaram extremamente felizes. Amém? Jesus foi embora. Aí Tomé chega e os discípulos felizes. Tomé, nós vimos o mestre. E o que o Tomé disse? Eu só vou acreditar se eu ver. Se eu não botar a mão no buraco lá, se eu não colocar a mão do lado dele, eu não vou acreditar. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus esperou 7 dias, 1 semana. Depois ele foi lá de novo. Dessa vez o Tomé estava. Amém? Jesus entra na casa, saúda os irmãos, e aí ele se volta para Tomé e diz, ô Tomé, você queria falar comigo? Eu estou aqui, põe a mão aqui, você não queria? Tomé, meu irmão, quebrantado, ele cai aos pés do Senhor, ele diz, meu Senhor, meu Deus, ele chama Jesus de Deus. E Jesus olha para ele e fala, Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Por que eu estou contando isso aqui para você? Jesus foi lá, apareceu para os 10, diga amém, e Jesus não foi atrás do Tomé. Ele não foi lá onde o Tomé estava sozinho. Tomé, eu vim aqui mostrar para você que eu estou vivo. Jesus esperou Tomé estar no meio dos outros para aparecer para ele. Irmão, tem coisa que Deus só faz dentro do contexto de igreja, de união. Existe hoje, irmão, uma doutrina. Eu sou um pouco duro quando eu falo disso, você vai me ouvir falar disso outras vezes, não fique escandalizado não, tá? Existe uma doutrina hoje que está se disseminando no meio do povo. E essa doutrina é doutrina de demônio. Ela é diabólica. Ela é de Satanás. Eu falo com todas as letras. Que doutrina é essa, pastor? Que você não precisa congregar numa igreja. Que você pode ser crente sozinho em casa. Esse povo, com orgulho, eles se denominam desigrejados. Não, eu sou um desigrejado, como se isso fosse bonito. Irmão, isso, olha para o pastor, você se denominar um desigrejado é cuspir no rosto de Jesus. É cuspir na cruz que ele morreu. Ele morreu na cruz para nós sermos um povo só. E aí a ovelha sai do meio do rebanho e fala que está feliz sozinha. Irmão, palavra de Deus para você. O lobo, quando ele quer atacar uma ovelha, a primeira coisa que ele faz é tirá-la do meio do rebanho. Todo animal, todo caçador, toda fera, qual que é o nome? Fala, todo predador. Ele tem essa estratégia, ele sabe que não tem como atacar um rebanho. Então ele sempre vai procurar aquele que está mais o quê? Afastado. Ele pega aquele que está mais longe e ele cerca aquele para ele ficar mais longe ainda. Ovelha longe do rebanho. Ela é alvo do lobo, é alvo das feras. Não deixa o diabo afastar você do rebanho. Pastor, se Deus quiser falar comigo, ele fala comigo na minha casa. Ele fala com você na sua casa. Mas tem coisa que ele não vai falar com você na sua casa. Tem coisa que ele vai mandar você vir ouvir aqui na igreja. Jeremias 18, a Bíblia diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 2,
levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu acho isso forte. Jeremias estava na casa dele, na casa dele. E aí Deus vai lá na casa do Jeremias e fala: Jeremias, eis-me aqui, Senhor. Jeremias, vai lá na casa do oleiro, desce a olaria e lá eu vou conversar contigo. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Deus já não estava falando? Deus vai lá na casa do Jeremias. Jeremias, vai lá na olaria que eu quero falar com você lá. Jeremias podia dizer: mas Senhor, o senhor já está falando? Por que o senhor já não fala? Eu vou ter que levantar, trocar de roupa, tomar banho, pegar um Uber para chegar lá. Por que o senhor já não fala aqui? Não, eu quero falar contigo lá. Não adianta. Você vai ter que levantar, tomar banho, pegar um Uber, botar gasolina no carro e vir para a igreja. É na olaria que Deus quer falar com você. Irmão, Jesus apareceu para os 10 e ele não foi atrás do Tomé para falar com o Tomé sozinho. Ele esperou o Tomé voltar para a igreja. Ele esperou o Tomé estar no meio dos irmãos. Diga amém. E posso falar para você? Depois daquilo, o Tomé aprendeu a lição. Na outra lista, ele já não era o 10º da lista, ele era o 2º. Amém? Depois do Pedro, ele já era o primeiro. Não, eu sou o primeiro. Onde vocês vão? Eu estou junto. Olha só o que a Bíblia vai falar para nós. Versículo 3. E disse-lhes Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos. Em outras palavras, todo mundo junto. Não tem essa de ficar longe, mas não. Para com esse negócio de ficar em casa, irmão, no dia que é para vir para a igreja. Fica na sua casa no dia que é para ficar em casa. Amém? Tem dia para ficar em casa. Tem dia para o marido e a mulher ficar em casa, só os dois. Tem dia que não é para ficar com os filhos, não. Tem dia que é só marido e mulher. Amém? Tem dia que é marido, mulher e os filhos. Diga a glória a Deus. E tem dia que não é em casa, tem dia que é na igreja. Você tem que entender o dia. Os irmãos, o pastor fala: vamos começar uma fé, todo mundo junto. Não fica de fora, não. Senão você vai ser igual o Tomé. Vai ouvir depois os outros falando que viram Jesus. Não, eu não vi Jesus. Versículo de número 4. Perdão, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Irmãos, eu acho essa palavra linda. Os discípulos pegam o barco, vão pescar, passam a noite na praia e não pescam nada. E aí eles estão voltando para a praia. Detalhe, vamos lembrar, essa daqui, você tem que ficar bem situado. Ela é a segunda pesca maravilhosa. A primeira foi lá no começo do ministério de Jesus, os discípulos estavam conhecendo Jesus. Amém? Aqui foi depois da ressurreição. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Diga glória a Deus. E ele está se apresentando vivo de novo para os discípulos. Só que dessa vez, os discípulos estão voltando sem ter pescado nada e Jesus está lá na praia. Amém? Gente, pensa comigo. Tem irmãos aqui que já trabalharam de madrugada. Você chega em casa cansado, quebrado, querendo ver uma cama, sim ou não? Com vontade de comer. Você só quer comer alguma coisa e se deixar você dorme o dia todo. Amém? Agora pensa comigo. Você pegou no trabalho 10 horas da noite, passou a madrugada toda na lida, no trabalho, você está cansado. Você chega na sua casa, tem gente que ainda tem que pegar ônibus. Chega em casa, irmão moído, cansado, depois de 1 hora de pé, espremido. Quando você chega em casa, tá lá um cidadão, uma cidadora, bonito, deitado no sofá, assistindo Pica-Pau. 10 horas da manhã, tá lá bonitão, sentado lá. Você chega cansado, você abre a porta, ele olha para você, abre aquele sorriso e fala: ô fulano, ainda bem que você chegou, aproveita que você chegou, vai lá pegar uma água para mim. Olha para o irmão e fala assim: a gente vai com uma alegria. Irmão, parece que eu estou falando besteira. Eles tinham trabalhado a noite inteira. Quando eles estão voltando, eles encontram alguém lá na praia. De manhã na praia. Pensa comigo. Enquanto você está trabalhando, tem alguém na praia. Gente, Jesus estava lá na praia. Eu imagino os discípulos, conversando: a gente aqui na luta, o cidadão lá na praia essa hora, vida boa. E o pior não foi isso. Eles não sabiam que era Jesus que estava lá. Jesus lá na praia grita: vocês têm alguma coisa para comer? Não. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Imagina o Pedro falando: você vai dar o seu pão para ele? A gente está aqui trabalhando, o cidadão está lá, você quer dar um pão para ele? Rapaz, ele que lute. Eles respondem: não. O erro de muita gente, irmão, é que ela não entendeu que quando Deus pede alguma coisa para ela, ele não quer tirar nada dela, ele quer te dar algo melhor. Jesus estava lá na praia: filhos,
Vocês têm alguma coisa de comer? Jesus não estava querendo tirar o pão deles. Jesus estava querendo encher a barriga deles. Irmão, quando você vem aqui para a igreja, eu sei como é que é. Você trabalha, o que você ganha é suado, irmão. E aí chega aqui no culto, pastor, irmão, alguém agora vai fazer uma oferta. Nessa hora o diabo já vem, ó. Você trabalha para o cidadão vir aqui no domingo e pedir seu dinheiro? Você vai dar? O irmão já falou, o diabo já não dá nada. Verdade, sabe por quê, irmão? O diabo ele não quer que você dê. Isso vai fazer falta. Ele não está querendo que Deus coloque na tua rede aquilo que ele pode colocar. Deus nunca vai pedir algo para você para te tirar. Ele sempre vai pedir porque ele quer te dar algo melhor. E olha, se você está pensando que eu estou falando de dinheiro, não é só de dinheiro. É muita coisa. Se Deus está pedindo o seu tempo, é porque depois ele vai te dar muito tempo. Pastor, eu vou abrir mão do meu tempo no domingo para vir aqui para a igreja. Depois ele vai dar momentos preciosos para você viver com a sua família que você não ia conseguir viver. Às vezes Deus pede para você abrir mão de uma coisa que você quer muito, de uma paixão. O que eu tenho de testemunho, irmão, que eu já ouvi de rapaz, de moça e até pessoa mais velha. Já estava tudo certo. Essa aqui é a mulher da minha vida. E Deus fala, abre mão dele, abre mão dela. Senhor, mas eu estou apaixonado, mas eu estou pedindo. E a pessoa abriu mão e depois descobriu que Deus tinha algo melhor. A Bíblia fala lá no Salmo 126 que às vezes na hora de plantar é com lágrima, na colheita vai ser com alegria. Só que tem gente que não quer chorar agora, vai chorar depois. Você não chora agora para renunciar ao que Deus está pedindo, você vai chorar depois na hora da colheita. Lá na frente você vai falar, Deus, puxa, se eu tivesse obedecido o Senhor quando o Senhor mandou. É melhor você chorar na hora de semear, porque depois a colheita vai ser linda. Agora, tem gente que não quer chorar na semeadura, vai chorar na colheita, lembra disso. Jesus lá na praia pergunta, filho, vocês têm alguma coisa de comer? Não. Aí ele dá uma ordem que eu acho tremenda. Ele fala assim no versículo 6, e disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Eu gosto dessas ordens específicas que Jesus dá, porque tem coisa que quando Deus pede para nós não faz muito sentido, porque são detalhes. Jesus fala, lança a rede do lado direito. Irmãos, o peixe que está do lado direito é o mesmo que está do lado esquerdo. O peixe não fica parado na água, ele fica nadando, ficando de um lado para o outro. O barco deles era um barco de pescadores, não era uma coisa absurdamente larga. Então, lançar do lado direito ou do lado esquerdo era praticamente a mesma, só que olha aí que está. O diabo ele sempre vai tentar colocar na sua mente que não faz diferença o que está sendo dito. Mas que diferença faz você ir no culto das 8 ou no culto das 10? E na sexta-feira à tarde ou ir de noite? A questão é, irmão, que quando Deus ele marca um horário, quando Deus marca um lugar, é naquele horário, é naquele lugar, é daquele jeito que ele falou. E se você fica fora daquilo, você vai perder o que Deus ia fazer. O que eu já ouvi de testemunho de gente que veio de manhã na igreja, estava em casa e Deus falou, volta para o culto. Mas eu já fui. É o mesmo pastor, a mesma igreja. Que diferença vai fazer? Mas a pessoa veio e o culto foi diferente. Aconteceu alguma coisa. Amém? Eu podia contar vários aqui para você, irmão, vários. De gente que levantou de manhã e Deus falou, vai para a igreja agora. Senhor, mas eu sempre vou à noite. Vai agora. A pessoa veio e o que Deus fez foi diferente. A rede do lado direito, irmão, é aonde tinha que estar. Faz do jeito que Deus manda. Ele sabe o que ele tem para você. Irmão, quando Jesus falou, lança do lado direito, o que começou a acontecer debaixo d'água ali foi tremendo. Aqui em cima, olha para mim, aqui em cima que eu falo é aqui em cima, no barco, a água aqui. Os discípulos olhando aqui, estava tudo normal, tudo calminho. Amém? Aparentemente não estava acontecendo, mas debaixo d'água começou uma guerra. Quando Jesus disse, do lado direito, todos os peixes que tinham no mar da Galileia ouviram a voz do Senhor. O Senhor está mandando a gente ir lá. Amém, irmão? Irmão, começou... Peixe não tem cotovelo, mas os peixes brigavam assim. Sou eu que vou entrar naquela rede. Quem está entendendo, diga amém. E eu acho legal que a Bíblia fala que quando eles puxaram a rede para a praia, e eles foram contar, tinha 153 o quê? Grandes peixes. Você sabe por que eram peixes grandes? Os grandão bateu nos pequenininhos. Os pequenininhos, não vou entrar, vai nada, sai pra lá, tititico, sou eu. Os pequenininhos ficou chorando. Entrou 153, que era o que cabia. Teve uns grandão que queriam entrar e não conseguiu. Foi pra casa. O Senhor mandou, eu não consegui entrar. Diga a glória a Deus. Irmão, parece besteira o que eu estou falando. Mas quando o Senhor ordena, as bênçãos brigam para alcançar você. Porque a Bíblia não diz que você ia correr atrás da bênção. A Bíblia diz que a bênção ia alcançar você. Deuteronômio 28:1 diz, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, fazer
todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e todas essas bênçãos virão sobre ti. Elas vão correr atrás de você, irmão. Irmão, obedeça a Deus quando Ele mandar. Aqui fora, onde você olha, está tudo normal. Mas debaixo d'água no mundo espiritual, irmão. A nossa volta aqui agora. Nas águas de Deus, os anjos de Deus estão aqui. Com bênçãos para entregar, diga a glória a Deus. Se você obedece uma ordem de Deus, a bênção vai chegar na tua vida. O versículo de número 12 diz assim: disse Jesus, vinde e jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, irmãs, Pedro precisava passar por aquilo. Ele tinha negado Jesus 3 vezes, o Senhor precisou consertar ele 3 vezes. Se o Senhor precisar passar você no processo dele, aceita. Amém? Pastor, eu já estou há 1 ano nessa luta, eu já estou há tantos meses, já é a primeira, já é a segunda. Por que Deus está permitindo, irmão? Porque Ele está precisando quebrar algo que talvez você fez. Talvez você plantou e agora você está colhendo. Confia no Senhor. O que Ele está fazendo por amor. E você, por amor, diga sim para Ele. Aí o versículo de número 18, Jesus revela algo para Pedro. Ele fala assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para um lugar onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Então, Jesus revelou a Pedro algumas coisas sobre o final da vida dele, como ele ia morrer. Ele disse que quando você era moço, você ia para onde você queria. Mas vai chegar o dia onde outra pessoa vai pôr tua roupa em você e vai te levar para o lugar onde você não quer ir. Aí no versículo 20 a Bíblia fala: e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. É João, o mesmo que está escrevendo aqui, amém? O autor do livro. João conta que ele estava atrás de Jesus, ele viu Jesus e Pedro conversando. E de repente Pedro olha para trás e vê João, amém? Ali perto deles. E ele pergunta: mestre, e esse aqui? E João? O que será dele? Olha a promessa de Jesus, a palavra de Jesus. Versículo de número 22. Disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E foi que Jesus falou para Pedro: eu quero que ele fique até que eu venha. Irmão, essa palavra de Jesus criou um burburinho ali, um comentário. O versículo 23 diz assim: divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Começaram a falar: João não vai morrer, porque Jesus disse que ele vai ficar até que ele venha. Só que o próprio João desmentiu isso. Ele fala assim: Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha. Em outras palavras, o que foi que João disse? Ele disse: eu vou ficar até que Jesus venha. Diga a glória a Deus. Se os outros tiverem que ir, vão primeiro. Eu vou viver até o dia que o Senhor virá. E o Senhor veio. O que a gente leu? A primeira passagem que a gente leu hoje? Apocalipse, capítulo 1, vamos ler o versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E o que ele fala? E ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia. E ele cita o nome das igrejas. Irmãos, irmãs, Jesus segurou João, porque ele precisava vir para cumprir uma promessa na vida de João. Havia uma revelação, havia um segredo guardado no céu. Esse segredo seria entregue a João no tempo certo. Diga amém. E Jesus disse para Pedro: ele vai ficar, João,
até que eu venha. Porque eu tenho um segredo que eu quero revelar para ele. Diga bem, irmão, João tinha uma promessa. Todos os outros morreram, ele ficou. Como eu disse para você no começo da mensagem, não está na Bíblia, mas a tradição da igreja diz que tentaram matar João lá em Pátimo, que mergulharam ele num caldeirão com óleo fervendo. Ele não morreu, não aconteceu nada, foi um livramento. Agora, isso está escrito, não está, mas é a tradição, isso acredita-se amplamente nisso que eu estou falando para você. E por que Deus segurou João? Porque ele tinha uma promessa. Ele vai ficar até que eu venha. E o dia do Senhor chegou. Irmão, o dia do Senhor vai chegar para você. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Então fica tranquilo que Ele está segurando você até que Ele venha. Para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua família, na sua casa. Você vai viver para ver a cura. Você vai viver para ver sua família. Pastor, Deus falou comigo que vai ver minha família, que eu vou ver minha família aqui na igreja. Então você verá em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Você vai viver os obreiros, pastores que estão aqui. Eu sei que vocês têm promessa de Deus no ministério de vocês. Vocês vão viver para ver o ministério de vocês ser abençoado. O dia do Senhor vai chegar. E eu creio que para muita gente esse dia está chegando hoje. Quem crê, diga amém.